temos dito que lutamos contra ideologias que se opõem, que são contrárias à nossa fé, porque no melhor dos casos nem negam, mas também não afirmam a existência de Deus, e no pior dos casos afirmam que Deus não existe. Tal o caso do ateísmo. Mas como a Bíblia diz, nós precisamos fé para aproximar-nos de Deus, segundo Hebreus 11:6, e, portanto, esperar, crer que Ele nos irá recompensar pela nossa fé nele. Depois, temos visto alguns dos muitos argumentos que existem a favor da existência de Deus, e consideramos os quatro mais estendidos, mais conhecidos, como são o cosmológico, o teleológico, o axiológico e o etnológico ou histórico. Todos eles, de alguma maneira, provam, demonstram que Deus tem que existir mesmo. E agora entramos no que nos interessa mais neste curso, que é o que a Bíblia diz sobre o assunto, e começamos por dizer que Deus revela a sua existência através da natureza que Ele próprio criou. Sim? Deus criou o que conhecemos ou chamamos natureza, e por meio dela, comecemos por aí, podemos ver que, como já dissemos, que tem que existir um Criador, uma mente inteligente, uma mente superior, porque as coisas que nos rodeiam e nós próprios, os seres humanos, somos demasiado complexos como para esperar que uma explosão originasse isto tudo, né? É impossível pensar que isso pode ter acontecido. Alguém tem que ter designado, alguém tem que ter pensado nestas coisas tão complexas como é a vida, como são os organismos, os corpos, os vegetais e todos os reinos que conhecemos, né? Bem, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus no princípio criou os céus e a terra. Tá? E isto está no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1. Tá? Também, mas recentemente no Salmo 19, David escreveu que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E depois o apóstolo Paulo afirma que todos os homens sabem algo de Deus, porque Deus assim o tem ensinado a eles. O que significa que Deus colocou aquela percepção da qual já falamos, aquele sentimento, noção, pensamento de que há um Deus que está por aí. E a natureza, como já dissemos, o reflete, o demonstra. Em Romanos 1, 19 e 20, que eu vou colocar aqui no ecrã para que o Ibrahim leia, Paulo explica isto. Um instante, vou procurar aqui Romanos 1, 19. Agora sim, já está a caminho. Vamos para o versículo 19. Aí, Ibrahim, este. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou. E o 20 também, Ibrahim. Porque as suas coisas insensíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divinidade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem ine- inexcusáveis. Pronto. Obrigado, Ibrahim. O que significa que não há qualquer desculpa, né? Porque as coisas que podemos ver, as coisas criadas, demonstram, segundo o apóstolo Paulo diz aí, categoricamente, sim, indiscutivelmente, que existe Deus. Também vamos colocar aqui no ecrã Hebreus 1, do versículo 1 ao 3, e vou pedir ajuda
Afonso desta vez para ler. ¿Consegues ver, Hebreus, Afonso? Hebreus 1. Do 1 ao 3. Eu estou aqui a abrir. Peraí. Ah, pronto. Se queres ler da tua própria Bíblia, está bem. Eu estou aqui na Bíblia Online. Força. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem construiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressividade e a expressa imagem da sua esposa, da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra e majestade nas alturas. Obrigado, Afonso. Do que está a falar Tu- então o apóstolo Paulo aqui? Ou o autor de Hebreus? Acredita-se que é o apóstolo Paulo, que Deus fala de muitas maneiras, o que diz o versículo 1. E uma das maneiras mais diretas, por não dizer a mais direta de todas, a mais dramática, foi quando ele próprio encarnou num homem chamado Jesus, do qual vamos falar depois, e falou, né, em muitas das conversas, dos discursos, das mensagens pregadas por Jesus, ficaram registradas, ficaram escritas no que agora chamamos o Evangelho. Então, há aí também outro argumento, outra demonstração da existência de Deus. Vamos avançar, estamos a desenvolver o assunto de o que diz a Bíblia sobre a existência de Deus. E diz aqui que Deus é um só, e a Bíblia assim o ensina. Diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o versículo chave desta lição. E depois acrescenta em Deuteronômio 6,4: Tu crês que há um Deus, faças bem. Também os demônios o creem e estremecem. Em outra versão diz e tremem, mas é a mesma ideia. Ibrahim, ajuda-me com o que se segue aqui. Vamos ler tudo o que eu salientei aqui. No entanto, no mundo ainda há confusão relativamente a quantos deuses existem. Há mesmo cristãos que acreditam em mais de um Deus. Por exemplo, os chamados trinitários. Nós, por outro lado, acreditamos que existe apenas um Deus, isto é, acreditamos na unicidade de Deus, que nos categoriza como unicitários ou unicistas. Amém. Muito bem. Isto é muito importante. A crença de que existe apenas um Deus, de que não há dois ou três, é conhecida como posição de unicidade ou unitarismo, ou unicitarismo, a palavra certa. Vamos continuar então. Agora vou deixar o Afonso para ler o que se segue aqui. Unicidade se refere à qualidade de único que Deus possui. Também se refere ao facto de que Deus é indivisível, ele não, ele não pode ser dividido. Este conceito teológico é muito antigo. O historiador José registra que em Abraão, quem viveu na terra dos caldeus, Ba- Babilônia, foi o primeiro em declarar abertamente que Deus é um, pelo que os caldeus se levantaram contra ele e Deus decidiu daquela nação. Tirá-lo daquela nação. Amém. Então estamos a ver assim de uma maneira muito resumida, muito breve, né? Como é que isto começa? Começa lá no livro de Gênesis. Se vocês querem estudar mais disto, da vida de Abraão, têm que começar a ler do capítulo 11. Já não está, não é, morreu.
Abraão deixa de dos filhos de Noé, que se chamava Sem. Daí vem também Semita, que é a raça dos descendentes de Sem, entre os quais estão os árabes e também os judeus. Todos eles vêm daí, de Abraão. Ibrahim é Abraão, né? Sim. É o mesmo nome. Então, podemos ver que Abraão desenvolveu esta fé num só Deus e isso lhe trouxe problemas, né? Ele teve conflitos porque ele morava num país, Babilônia, naquele tempo era chamado de Caldeia, e Babilônia era um país politeísta, era uma nação que adorava muitos deuses, e portanto, assim é que começa a história de Abraão. Deus decide resgatá-lo e enviá-lo para outro lugar, onde ele pudesse viver em segurança, sim? Então vamos continuar aqui, Ibrahim, com o seguinte parágrafo. A doutrina da unidade é central na Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento ensinam de forma clara e enfática. O Deuteronômio 6:4 vem a ser a declaração de fé mais distintiva e importante para os judeus. Eles chamam este verso de Shema e o citam muito frequentemente, mas no Antigo Testamento há muitos outros versículos que afirmam que Deus é um. Por exemplo, Êxodo 23, onde encontramos os 10 mandamentos. Estes começam com as seguintes palavras: Não terás outros deuses diante de mim. Isto é muito importante, miúdos, porque está no começo dos 10 mandamentos. É uma ordem muito clara que Deus dá: não tenham outros deuses. Qual é a razão da ordem? Porque existiam outros deuses que eram adorados naquela altura, dos quais as nações faziam imagens, estátuas, e se prostravam diante delas, né, para adorá-las, para oferecer-lhes sacrifício também. Então Deus dá esta advertência, este aviso ao seu povo para que não façam o mesmo que faziam essas outras nações, incluído Egito, que, como também sabemos, era uma nação idólatra, uma nação que tinha milhares de deuses diferentes, sim? E como já dissemos na introdução, isto é uma verdadeira guerra de fé, porque por uma parte temos quem não acredita em nada, apenas no que é visível, o ateísmo, né? E por outro lado temos a idolatria, o politeísmo, que lamentavelmente está ainda presente no mundo, que acredita em muitos deuses. Se vamos, por exemplo, para a Índia, aí podemos achar que praticamente existem mais deuses do que pessoas. Cada família tem um deus diferente, adora um deus diferente. E nós sabemos que, na verdade, o que está detrás não é nada bom, que, como vamos estudar também mais para frente, existem demônios, existem espíritos maus que empurram, que alimentam este tipo de crenças, estas religiões, no mundo inteiro, não apenas na Índia, sim. Existe idolatria mesmo em algumas correntes da cristiandade, né? Há que dizê-lo, sim. Se vamos para Roma, por exemplo, para o Vaticano, vamos ver que há muitas imagens aí, sim, e muitos ídolos que são adorados, que são produto de uma devoção que sabemos Deus rejeita, porque Deus não partilha, como a Bíblia fala claramente, a glória com ninguém. Deus, como estamos a dizer, é o único Deus. Deuteronômio 6:4, né? O único Deus. Os outros supostos deuses não o são. São falsos deuses, na verdade. E vamos
falar mais disso depois. Então, Deus realçou, Deus salientou novamente, fez ênfase neste texto, neste versículo, nestas palavras chamadas Shema, ao declarar que ele é um Deus zeloso que não tolera que os seus tenham outros deuses. Em Êxodo 25. Vamos também ler Deuteronômio 5, 7 e 32, 39. Eu vou colocar aqui 5, 7 para que o Ibrahim leia. E Afonso, já que tu tens Bíblia aí, podes procurar Deuteronômio 32, 39. Começamos por Deuteronômio 5, 7. Aí está. Deuteronômio. Sim. E Não o terás outros deuses diante de mim. Não farás. Só isso. até só o Ah, 7, só o 7. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos para 32, 39, Afonso. Ponho aqui? Preferes que eu ponha aqui? Acho que sim. Em chegar primeiro, né? Aí está. Também cheguei a mim. Olá, Gabriel, bem-vindo. Deus te abençoe. Aqui. É para eu ler? sim. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Amém. Obrigado, Afonso. Então, como vocês podem ver, a reclamação, a reivindicação, a queixa de Deus contra o seu povo tinha uma razão, e é que eles ainda traziam medo, temor, devoção, etc., pelos deuses egípcios. De facto, eles tentaram adorar um, um becerro de ouro, né? Fizeram um becerro de ouro e o adoraram quando Moisés não voltava do Sinaí, porque o coração dos hebreus era idólatra ainda. E essa é a razão pela que Deus tem sempre estado a insistir com eles para não adorar outros deuses. Eu gostava de dizer-lhes que isso mudou para estes tempos, mas não mudou nada. Ainda piorou. Existe muita idolatria ainda. Sim. Também no segundo livro de Samuel 7:22, que não vamos ler, e no primeiro de Crônicas, desculpem, que eu esteve a trabalhar hoje na igreja muito pó e tenho como uma alergia. Diz também que não há outro Deus para além dele. E outro exemplo achamos em Salmos 86:10, que somente Ele é Deus. Aleluia. Estes são apenas alguns dos muitos, muitos versículos que há na Bíblia que falam sobre este tema. E há uma regra, e é que quando uma verdade é dita, é afirmada tantas vezes nas Escrituras, então tem que ser considerada como uma doutrina fundamental. Se não fosse assim, então Deus não teria falado tanto sobre isto. Vocês querem saber quantas vezes Deus falou disto? Apenas no Antigo Testamento, mais de 600 vezes. Sim, 600 de vezes. Deus insistiu e ainda insiste no Novo Testamento também, depois vamos ver, no assunto de que Ele é o único Deus, que não existe outro. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, que talvez é o livro que mais insiste, talvez, é, de facto, o livro mais insistente sobre o assunto.
E a razão é simples, sempre há que considerar o contexto histórico. No tempo do profeta Isaías, século V antes de Cristo, Isaías é um dos últimos profetas, Israel tinha caído novamente na idolatria, o que também é chamado apostasia, se tinha afastado de Deus, o que lhe custou a sua independência, né? Israel foi levado cativo, primeiro para a Síria, depois para Babilônia, e praticamente desapareceu, sumiu como nação por um século. E foi nessa altura que Isaías, que também estava no cativeiro, estava no exílio, com o povo de Judá, escreveu o seu livro. Deus o chamou, Deus lhe inspirou para escrever, e ele falou dezenas e dezenas de vezes sobre este assunto, porque havia uma razão, se ele tinha um motivo, e era desafiar, acordar ao povo desse sono espiritual no qual se achava. Por exemplo, aqui podemos ver esta escritura. Gabriel, podes ler? Bem-vindo novamente Obrigado, pastor. Eu vou ler sim. desta Vós, leitura. amém. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de... Calma. Antes de mim, E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 10 e 11. Pode amém. continuar? Se faz favor, continua com as outras três escrituras que estão aí. Ok. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, 8. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Isaías 44, 24. Obrigado, Gabriel. Aqui faltaram as aspas de abertura, depois vou colocar. Então, como vocês podem ver, há estes versículos e muitos outros que, por falta de tempo, não citamos aqui, em que é sempre a mesma verdade, é a mesma coisa sempre, não há outro, não há outro. Antes de mim, depois de mim, também não haverá. Deus insiste em que Ele é o único Deus verdadeiro. Assim mesmo, no Novo Testamento, podemos ver esta afirmação de que Deus é um. Ou seja, continua o ensino do Velho Testamento a respeito desta verdade fundamental. O próprio Jesus cita Deuteronômio 6,4 e o chama o primeiro de todos os mandamentos. E não foi apenas uma vez, foram várias vezes. Por exemplo, em Marcos 12, 29 e 30, quando um homem se aproximou dele para perguntar o que tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus costumava não responder diretamente. O que Jesus fazia com frequência era fazer outra pergunta. Como resposta à primeira, ele fazia uma pergunta também. E ele perguntou: o que está escrito? O que tu tens lido? Como dizendo, tu deverias saber a resposta. E o homem diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua mente, com todo o teu coração, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe diz: então faz isto e vivirás. Ou seja, já tu sabias a resposta, né, à tua pergunta. E o que Jesus faz aí em Marcos e em outras ocasiões também, simplesmente é citar o Velho Testamento, responder como Deus já tinha falado antes, de que existe um Deus ao qual devemos amar, ao qual devemos servir, e a nenhum outro. E continua por todo o Novo Testamento, por exemplo, em o livro de Romanos, diz Deus é um, Romanos 3,30, no livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, diz não há outro Deus senão um só. Em 1 aos Coríntios 8,6, mesma carta, 2 versos mais para frente, diz há um só Deus. Mais para frente, em Gálatas, Deus é um.
em Efésios 4:6 diz que existe um Deus e Pai de todos. E a Timóteo, Paulo lhe diz, há um só Deus. 1 Timóteo 2:5. Por último, Tiago diz, tu crês que há um Deus, faças bem, também os demônios o creem e estremecem. E novamente, por falta de tempo e de espaço, estamos a salientar só alguns dos muitos versículos que há no Novo Testamento, neste caso, sobre esta ideia. E aqui é onde vamos entrar num assunto muito interessante. Não temos muito tempo, lamentavelmente, mas se houvesse que ter outra conversa fora da aula desta terça, podemos tê-la para esclarecer ainda mais a ideia. Porque existe uma ideia que talvez está em mais da metade dos cristianos. Há algumas estatísticas que falam em 60%, outras dizem 70%, mas é que há muita estatística errada, porque há países como China e outros do Oriente que não dão dados, não oferecem estatísticas, então é difícil saber. Mas há muitos cristãos que creem num Deus composto por pessoas, um Deus dividido em 3 pessoas, o que se tem estendido muito no Ocidente, lamentavelmente, mas não no Oriente. E esta ideia, que muitos pensam que é a única e que não é, é antibíblica, número 1. É antibíblica porque não é o que estamos a ver na Bíblia. Não existem 3 pessoas, como é afirmado. E depois vamos ver também, se houver um bocado de tempo, de onde é que essa ideia surgiu, e não surge da Bíblia, surge depois, surge no século IV, sim? Depois de Cristo. E já Jesus tinha avisado que isso ia acontecer também, lamentavelmente. Então, 3 pessoas, é estranho, né? Não pode ser. Vamos ver como é a natureza de Deus, no primeiro lugar. Pois, eu vou dizer assim, Deus não é bipolar, nem muito menos tripolar, né? Ele não tem múltiplas personalidades. Há algo que ele sim tem, e é atributos. Atributos, uma natureza muito única, muito especial, que não tem nada a ver com a nossa natureza, sim? E aí é que parte o problema, porque muitas vezes nós, os humanos, tendemos a pensar que Deus é como nós. Já temos lido em Isaías, numa lição anterior, em que os pensamentos de Deus não são os nossos, né? E quando o homem tenta, toda tentativa humana vai errar sempre, vai ficar curta, escassa, representar a Deus de alguma maneira, que como uma pomba, que como uma nuvem, que como um sol, que como o que for. Quer seja uma imagem esculpida, uma pintura, ou mesmo por letras, né? Por uma descrição literária, sempre fica aquém. Sim, é insuficiente. Porque temos que falar sempre dos atributos de Deus para poder entender a sua natureza. E não temos muito tempo também. Isso seria outro curso, mas o que são os atributos de Deus? São qualidades distintivas dele. É dizer, coisas que ninguém mais tem, que o fazem único. Como já temos insistido várias vezes, que Deus é o único Senhor. Sim, um atributo é uma qualidade ou uma propriedade especial. Sim, neste caso, propriedades de Deus que fazem parte da sua essência, da sua natureza divina. No primeiro lugar, e com maiúscula, Deus é Espírito. O próprio Jesus o afirmou, né? Quando falou com a mulher de Samaria, ele diz, Deus é Espírito. Sim, também Jesus disse que Deus não tem nem carne nem ossos. Sim, Jesus já tinha ressuscitado e está Tomás, que não acreditava, que pensava que aquilo era um espírito, um fantasma, e Jesus diz, apalpa Tomás, olha os buracos nas mãos, nos pés, olha
aqui no meu costado. Sou Jesus. Se fosse um fantasma, tu não conseguias apalpar, tocar, porque um espírito não tem carne nem ossos. Então, daqui é que surge este conceito de que Deus é espírito, e um espírito não pode ser tocado nem pode ser visto. Tá? E é por esta razão que Deus proibiu que fizéssemos imagens dele. Se há algo que Deus odeia mesmo, aborrece mesmo, é a idolatria. É o pior. Assim como para uma mulher o pior é que o seu marido a engane com outro homem, a mulher pode tolerar muitas coisas, mas não que o homem tenha outra mulher. E também o homem, né, pode tolerar muitas coisas da mulher, mas não que tenha outro homem. O engano que está detrás disso é muito grave, o adultério, né? E isto é igual. Idolatria é adultério espiritual. É dizer a Deus, é dar assim uma batida na sua bochecha, se ele tivesse uma bochecha na qual bater, e dizer-lhe, não estou contente contigo, vou procurar outro, como fez Israel na altura em que fizeram aquele becerro de ouro, né? Então, eu acho que não vamos conseguir dar toda esta lição hoje, mas não interessa, o importante é que isto fique bem firme. Deuteronômio 4, do versículo 15 ao 20, eu vou pedir para o Ibrahim ler, 4, 15 ao 20, eu vou colocar aqui no ecrã, Ibrahim, porque é muito importante, meus queridos. 4, do 15 ao 20. Aí, 15. aqui. Guardai, ok. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vista no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horeb, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alienígena que voa, A lígera, alígera, sim, que que voa tem, pelos que céus. tem asas. Sim, Que voa pelos céus, figura de algum animal que ande de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, Os- e sejas impelido e que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por um povo hereditário, como neste dia se viu. amém. Obrigado, Ibrahim. Então, do que está a falar aqui, simplesmente é muito cuidado com a idolatria. Muito cuidado. Sim. Isso é Deuteronômio 4, do 15 ao 20. Vamos também, aqui vou pedir ajuda ao Afonso, são muitos versículos, Afonso, se queres procurar aí na tua Bíblia, Isaías 44, do 9 ao 20. Eu vou colocar aqui também no ecrã para todos. Isaías, sim? Isaías 44, do versículo 9 até o versículo 20. Tá aqui. Certas imagens. Tudo, Consegues? uhum. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum preço, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem para que sejam envergonhados. Que, form, que formam um Deus e fundam uma imagem de escultura que é de nenhum preço. Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois o mesmo
mesmo os artifícios, não passam de homens ajuntem-se todos e levantem-se, assombram-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenas trabalha nas brasas e o forma com martelos e o lava com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenhando com uma linha aplana-o com a plana e traça-o com o compasso e faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando, quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho, assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um almeiro e a chuva faz crescer. Então serve ao homem para queimar e torna deles e se quenta e os acende e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra, prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer, assa e a farta dela. Também se aquenta e diz: Ora, já me aquentei, já vi o fogo. Bem, então, do resto, faz um Deus uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: Livra-me, porquanto tu és meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer. Metade queimei no fogo e cozi pão sobre as brasas, assei sobre elas carne e a comi. Eu faria eu do, e faria eu do resto uma abunição, abominação, desculpa. Ajoelhar-me-ei ao que saio de uma árvore. Apacenta-se de cinza o seu coração enganado e desviou de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão direita. Hã? Porventura Amém. não há uma. Pronto, deixa eu ver. Amém. Não há uma mentira na minha mão direita. Eu vou resumir, miúdos, esta leitura numa só frase, e é: a idolatria é uma tolice, sim? É uma grande asneira. O que está a fazer o escritor aqui, neste caso Isaías, por inspiração do Espírito Santo, é ridicularizar. Assim se diz? Ridicularizar, a idolatria. Está a dizer: olhem como o homem pode ser tão tolo, tão nécio, tão teimoso, de pretender que um pau, que uma estátua, qualquer coisa que ele fabricou, pode Sim. ajudá-lo, pode abençoá-lo, pode responder-lhe uma oração de maneira nenhuma, sim? É do que está a falar aqui. Pronto, eh, não temos já muito tempo, mas eu vou avançar somente com as ideias principais aqui e para a próxima vamos completar esta lição que é um bocado mais extensa do que as lições que até agora tínhamos visto. Lembrem-se do que já temos falado. Temos dito que a Bíblia insiste muito na ideia de um único Deus e temos visto também que ele aborrece, que ele odeia a concorrência, a idolatria, a adoração de outros deuses. Isso já ficou bastante demonstrado. Depois de ter falado disso, já para a próxima aula vamos falar do que Deus é, na verdade. Além de que ele é único e especial,
Ele é amor, ele é onipotente, ele é onipresente. Não vamos explicar isto hoje, vamos deixá-lo para a próxima. Também vamos falar de que ele é omnisciente, de que ele é santo, de que ele tem características como individualidade, que também nós temos, personalidade, racionalidade, que ele tem emoções, etc. Vamos explorar um bocado todos estes conceitos e já depois, mais perto do final desta lição, vamos falar de um assunto muito importante, absolutamente bíblico, vamos demonstrá-lo muito bem pela Bíblia, e é que Deus se tem manifestado de muitas maneiras, como já limos antes de Gabriel chegar. Afonso leu em Hebreus, acho que foi o Afonso, onde diz que Deus tem falado de muitas maneiras, nomeadamente, especialmente, pelo seu Filho, Jesus. Deus tem falado. O que também pode expressar-se assim como Deus se tem manifestado, ou revelado, ou dado a conhecer a nós. Então, isso é o que vamos desenvolver na próxima, e vamos falar também dos nomes de Deus. Chegaremos à conclusão com o favor de Deus. Eu sabia que hoje não conseguia completar esta lição, mas achava que ia conseguir avançar mais. Mas pronto, tem que ser assim.